En el seminario de hoy va a presentar Mafalda Patuleia, que es doctora en Economía por la doctora en Turismo por la Facultad de Economía de la Universidad del Algarve, ¿sí? Es directora del Departamento de Turismo en la Universidad Lusófona en Portugal. También es Research Fellow en el Cesar Ritz College de Suiza y directora del grado y del máster, del grado en turismo y del máster en Management de Innovación en Turismo y Hospitality. Así que hoy nos va a presentar este trabajo. Y acá en la diapositiva tenemos el nombre en español, conclusiones del estudio EATS, que ahora nos va a comentar un poquito de qué trata, aplicado al sector hotelero en Portugal. Bueno, adelante, Mafalda, muchas gracias por participar. Ok, muito obrigada, muito boa tarde a partir de Lisboa. É um gosto estar aqui com todos, e agradeço o convite para estar neste seminário de investigação em turismo, organizado pelo Grupo de Investigação em Administração e Economia do Turismo, que pertence à Regetur, Rede Ibero-Americana de Investigação, Economia e Gestão do Turismo. O convite foi-me feito pela Verónica Segarra, que desde já agradeço, e também pela ligação que foi feita através do meu colega João Pedro Portugal, e agradeço profundamente este convite. Ora bem, acho que eu ia fazer uma pequena apresentação daquilo que eu faço atualmente, mas o Martim já deu aqui alguns dados daquilo que eu estou a fazer atualmente. Só vos dizer que eu nos últimos tempos tenho me debruçado sobre a investigação na área do well-being, do bem-estar organizacional. Ou seja, eu comecei o meu doutoramento com turismo residencial, andei também a fazer investigação e escrevi vários artigos científicos ligados ao empreendedorismo de estilo de vida ligado aos destinos turísticos e recentemente abarquei este projeto ligado ao well-being organizacional. Ora bem, este trabalho que eu vos venho aqui apresentar, é uma síntese das conclusões do estudo que nós aplicamos no turismo, nomeadamente no setor hoteleiro, através deste instrumento que se chama ITS. Ecossistemas de Ambiente de Trabalhos Saudáveis. Eu já vos vou explicar depois como é que isto tudo funcionou. Este trabalho foi feito por mim, pela minha colega Tânia Gaspar e pela Joana Ferreira. Ora bem, dou-vos aqui uma breve nota sobre a importância do turismo no nosso país. Podem ver pelos números apresentados, que são números bastante interessantes no que diz respeito ao número de hóspedes e também às receitas. Todos nós que trabalhamos no turismo e aprendemos e fazemos investigação na área do turismo, dizemos aos nossos alunos que é muito mais importante as receitas do que propriamente o número de hóspedes, e de facto aqui também a percentagem assim revela que estamos no bom caminho, ou seja, o turismo efetivamente uma atividade muito importante para o nosso país, pelos recursos naturais, patrimoniais, culturais e, portanto, esta capacidade de atrair turistas é cada vez maior e contribui significativamente para a nossa economia. Mas nós vivemos aqui efetivamente um grande paradoxo e perdoem-me se disser que este aspecto, este tema, quando eu falo com os meus colegas e se calhar com vocês também poderei discutir este assunto e se calhar partilham da mesma ideia, há aqui um paradoxo claro relativamente ao desenvolvimento do turismo. Se por um lado temos o turismo a crescer, damos cada vez mais importância à atividade turística, por outro lado temos um problema claro com os recursos humanos. E, portanto, as condições, isto advém, obviamente, das condições laborais que o turismo oferece, e, portanto, nós temos aqui neste slide algumas considerações que para todos é clara, que decorrem da sazonalidade e de alguma precariedade nos contratos de trabalho que existe na área do turismo, os salários baixos, os horários irregulares, que muitas vezes provoca incompatibilidade com conciliar a vida do trabalho com a vida familiar, a falta de progressão no que diz respeito ao desenvolvimento
profissional. E depois temos também algumas questões que são extremamente delicadas, como a questão do controle emocional e do impacto das tecnologias, porque nós hoje em dia falamos muito nas tendências do turismo, na hiper personalização do serviço turístico e até que ponto é que esta hiper personalização não vai condicionar o bem-estar dos trabalhadores na atividade turística. Por outro lado, temos aqui duas questões que eu acho que são extremamente importantes e que tenho aqui um slide, dois slides que vos prova exatamente isto, que é a fraca proteção sindical e que nós vemos através deste slide, eu há bocadinho não vos referi, mas estou atualmente a trabalhar num projeto Horizon, nós ganhamos um projeto Horizon que se chama Future Work e que trabalha o bem-estar através do diálogo social. O bem-estar dos colaboradores na área do turismo através do diálogo social. E nós, quando olhamos para esta tabela, nós percebemos claramente, e através da revisão da literatura, que quanto menor for a proteção social, menor é o desenvolvimento de uma determinada atividade. Ora bem, se nós olharmos aqui para estes números, eles são mais que claros. Se nós, por exemplo, fizermos o comparativo entre Portugal e a Suécia. Reparem, o número de trabalhadores em Portugal e a densidade sindical, e reparem no número de trabalhadores na Suécia e a densidade sindical. Portanto, estamos a falar aqui de extremos e que retratam claramente aquilo que acontece no nosso país. Confesso que não tenho dados sobre o Uruguai, mas poderemos depois falar nisso mais tarde. Mas efetivamente, estes são os dados, porque estes são os países que pertencem ao projeto do Horizon e são estes que estão aqui retratados. Portanto, isto retrata-nos aqui ou deixa-nos a pensar sobre, a refletir sobre estes dados. Por outro lado, também temos aqui uma situação que eu há bocadinho vos falei, ou que está escrito no slide anterior, que é a falta de reconhecimento social. Esta falta de reconhecimento social reflete-se, por exemplo, noutros aspectos, mas este aqui é um que pode ser justificado com dados estatísticos, com os dados, com o número de matriculados no ensino superior, nas áreas de turismo e com os dados de alunos matriculados no ensino profissional. Reparem bem nestes números. Menos 10,3% em alunos matriculados no ensino superior, na área do turismo, e menos 12,6% por cento de alunos matriculados no ensino profissional. Portanto, há claramente uma falta de reconhecimento por parte da sociedade civil e isto reflete-se na vontade dos alunos seguirem a área de turismo. Isto também tem a ver, obviamente, com aquelas questões laborais ou condições laborais que eu vos retratei logo no primeiro slide. Ora bem, então para isto e para, enfim, para, no fundo, avaliar e monitorizar e apresentar soluções, nós abarcamos um projeto que pertence ao Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis. E este laboratório já está a aplicar este estudo em outras áreas da economia, nomeadamente a educação, a saúde, os transportes, etc. E convidaram-nos, e nós abarcámos esta ideia para fazermos este trabalho, aplicarmos este estudo no Observatório, criando o Observatório de Gestão, de Gestão do Turismo e Bem-Estar das Pessoas. Este observatório chama-se GESTURB e tem o objetivo fundamental é estudar em profundidade a gestão e o bem-estar dos profissionais de turismo e da hotelaria, no fundo, descrever a situação nacional e, por último, propor e contribuir para políticas inovadoras e sustentáveis para o setor. Ora bem, este observatório
é gerido ou é coordenado por mim e pela professora Tânia Gaspar. Eu estou na área do turismo e a professora Tânia Gaspar está na área da psicologia e gestão, e neste momento já conseguimos criar uma rede muito interessante sobre das várias áreas, rede de associações e não só, universidades e privados, nas várias áreas transversais à atividade turística, no que diz respeito ao enoturismo, às agências de viagem, aos eventos, à hotelaria, portanto, várias áreas que cobrem a atividade ou que estão inseridas dentro da área do turismo. Ora bem, então quando nós falamos, e aqui remete-nos já para a construção teórica, que tem a ver com happy workplaces. E falar de ambientes de trabalho saudável leva-nos aqui à nossa construção teórica, perceber o que é que se anda a falar sobre este tema, e nós sabemos que um ambiente de trabalho saudável é aquele onde as empresas, tanto as empresas como os profissionais, colaboram para ter segurança, saúde e bem-estar. E existem quatro áreas-chave de estudo para estes ambientes, que são o ambiente físico, o ambiente psicossocial, os recursos pessoais de saúde que existem dentro da organização e a participação da organização junto à comunidade. Ou seja, como se houvesse uma extensão da organização para a comunidade. A bibliografia mais recente reforça a importância deste ambiente laboral, porque claramente influencia a satisfação dos trabalhadores, o rendimento, ou seja, o lucro das empresas e, em último aspecto, no que diz respeito ao turismo, a satisfação ou a experiência percebida pelos clientes, pelos turistas. E há bocadinho falávamos na questão da hiper personalização. Portanto, estamos aqui, quando falamos em experiência percebida pelos turistas, nós falamos automaticamente no resultado da personalização do serviço. Ora bem, aliás, porque antes de passar aqui, é uma questão que nos preocupa, que é até que ponto é que estas tendências do turismo, que se refletem na hiperpersonalização ou na personalização para alguns autores, como é que como é que o bem-estar dos trabalhadores não é posto em causa. Portanto, temos aqui esta dualidade que é extremamente interessante para nós percebermos como é que podemos mitigar estas questões. Ora, o nosso instrumento, o ITS, o famoso ITS, decorre do modelo de Happy Workplaces criado pela Organização Mundial da Saúde em 2010 e, curiosamente, a Organização Mundial de Saúde não tinha nenhum instrumento para medir, baseado no modelo ecológico, e a construção deste modelo do Happy Workplaces não tinha nenhum instrumento para medir este modelo. E foi exatamente isso que o LabPATS, que vos disse há bocadinho, o laboratório inicial, logo no início que vos referi, apresentou uma solução para a criação deste mesmo instrumento. Ora bem, este instrumento é um instrumento que tem 8 dimensões-chave: ética e valores da organização, compromisso da liderança, implicação, no fundo, o envolvimento profissional dos trabalhadores, o ambiente psicossocial do trabalho, o ambiente físico onde estão os trabalhadores, a relação com a comunidade e os recursos que a organização tem para a saúde. E há uma última dimensão que nós colocamos, que o LabPAT colocou depois da Covid-19, depois da pandemia, que tem a ver com teletrabalho. Ora bem, aplicado o questionário, falar-vos agora aqui um bocadinho da ficha técnica, como é que nós fizemos a aplicação deste questionário, muito rapidamente. Este questionário foi aplicado entre o dia 1 de setembro e o dia 30 de outubro de 2025 e foi aplicado por investigadores do GESTURB com um procedimento de amostragem por conveniência não
probabilística com a participação de 711 profissionais da hotelaria de diferentes regiões de Portugal continental. Portanto, não utilizamos, não conseguimos aplicar os questionários nem na Madeira, nem nos Açores, que são duas ilhas fora do Portugal continental. Todas as perguntas foram avaliadas numa escala de Likert com 5 pontos e todos os dados foram trabalhados em programa de SPSS. Antes da aplicação, só vos explicar aqui esta questão como devem ter exatamente o mesmo problema, não é fácil nós aplicarmos questionários e termos respostas. Todos nós que trabalhamos na investigação temos este problema, tudo o que seja depois passar à parte da aplicabilidade dos questionários, das entrevistas, nunca é fácil. E aquilo que nós fizemos foi junto maioritariamente, porque quisemos começar este estudo, portanto, na grande área do turismo, quisemos começar pelo alojamento, e o que nós fizemos foi falar com os diretores de hotel maioritariamente com diretores de hotel, para poderem aplicar o estudo nas suas empresas, nas suas organizações. Dizer-vos também que a determinada altura, até porque Portugal tem muitos trabalhadores oriundos de países que falam língua portuguesa, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé, nós verificamos que tivemos que recorrer, tivemos que ter a nossa presença junto de alguns trabalhadores que estão na operação, nomeadamente no housekeeping e na restauração, porque muitos deles tiveram dificuldade, encontraram algumas dificuldades na interpretação do próprio questionário. Ok? E portanto isto foi resolvido desta forma. Ora bem, os nossos respondentes têm em média 37 anos de idade. São ela por ela, metade feminino e metade masculino, e a outra, e relativamente aos filhos, metade, 50%, tem filhos e 49,5% não tem filhos. Portanto, estamos mais ou menos dentro dos mesmos números estatísticos. No que diz na continuação, no perfil do respondente, sabemos que o nosso respondente é maioritariamente solteiro, tem o ensino secundário concluído, trabalha na atividade há mais de 5 anos e tem um contrato de trabalho sem termo. Depois também percebemos que os respondentes vêm maioritariamente das grandes cadeias hoteleiras nacionais. A maioria dos respondentes trabalha na área metropolitana de Lisboa e não têm cargos de gestão. Trabalham maioritariamente, como vos disse, nós começamos pela área da hotelaria e restauração, e, portanto, nomeadamente a hotelaria, mas dentro da hotelaria também nos responderam pessoas que trabalham dentro da restauração, porque os hotéis têm restaurantes na sua infraestrutura. Trabalham no setor hoteleiro, têm horário fixo e pertencem maioritariamente ao front office, housekeeping e restaurante e bar. Depois passamos então agora concretamente para as dimensões, para aquelas dimensões que eu vos falei logo no início e que o ITS avalia. E este slide mostra-nos resultados globalmente positivos. Nós temos noção que os trabalhadores reconhecem que a organização valoriza a eficiência, o controlo, a estabilidade, a organização, e os trabalhadores sentem-se satisfeitos com o trabalho que têm. Portanto, são dados interessantes. No que diz respeito às áreas ligadas ao ambiente psicossocial e também saúde e bem-estar e saúde ligados ao bem-estar e à saúde mental, já temos dados mais sensíveis. E, portanto, nós percebemos que há sinais positivos ligados, quase 79% dos trabalhadores sentem que são respeitados de forma justa no seu local de trabalho, e que 76,5% da sua chefia direta valoriza a sua satisfação no seu trabalho.
No entanto, no que diz respeito à saúde mental, já temos aqui alguns os valores mais baixos. No que diz respeito, 40,5% referem exaustão física e 37,2% sentem-se emocionalmente exaustos, medido nas últimas 4 semanas. Depois temos também o ambiente físico, que é mais uma daquelas dimensões que vos falei e que estas dimensões, estas duas dimensões têm mais a ver com o cariz mais operacional e têm no ambiente físico os resultados são maioritariamente positivos. 79,1% considera que existem condições de segurança para realizar o trabalho e 73% estão satisfeitos com a qualidade do espaço de trabalho. No que diz respeito à organização, ao conforto, à limpeza. No que diz respeito à dimensão do teletrabalho, aqui os valores são maioritariamente baixos, mas isto também tem a ver com aqueles resultados que nós vimos que estão ligados maioritariamente à operação. Portanto, é óbvio que o teletrabalho não é ainda uma dimensão que esteja plenamente integrada, mas nós percebemos pelo contexto onde estamos inseridos, nomeadamente a hotelaria e a restauração. Ora bem, no que diz respeito, à questão da ligação à comunidade, os valores são maioritariamente moderados, ou seja, 61% diz que a empresa promove o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e 64% reconhecem algum apoio aos trabalhadores e famílias em situação de fragilidade. Mas nos recursos de saúde pessoal, e aqui é aqui que nós temos valores mais baixos, apenas 35,3% dizem que serem incentivados a fazer pausas e exercícios ergonómicos e só 31,5% referem acesso a programas de comportamento saudáveis. Desculpem. Uh, ou seja, nós percebemos que, do ponto de vista geral, existe uma preocupação pessoal, mas ainda falta medidas concretas para promover o bem-estar dentro das organizações. Este gráfico é um gráfico que nós fazemos, ou que o LAPATS tem feito para todas as áreas de trabalho, nomeadamente, como vos disse logo no início, transportes, saúde, ensino e, curiosamente, nós no turismo temos muitas barras, ou na hotelaria temos muitas barras verdes, o que nos dá alguma satisfação, e temos barras amarelas, não temos barras vermelhas, por exemplo, na área da saúde existem muitas barras vermelhas, quando eu falo na área da saúde digo maioritariamente nos hospitais, e portanto nós temos barras amarelas, valores um pouco mais baixos, no que diz respeito aos riscos da saúde relacionados com a saúde mental, ao teletrabalho, pelas razões que vos expliquei, que são perceptíveis, e nos recursos da saúde dentro das organizações. Agora, falando aqui de aspectos mais relacionados com os comportamentos de saúde, e estes dados já nos trazem aqui, enfim, algumas preocupações relativamente ao consumo de álcool e também às questões ligadas à saúde mental. Nós percebemos estes valores são valores preocupantes, 79,9%, portanto, 80% diz que pelo menos já teve um sintoma de burnout dentro no seu local de trabalho. E também temos aqui dados relacionados com a infelicidade que também já revelam alguma preocupação, que 30,5% revela sintomas de infelicidade. Ora bem, há aqui também dois dados muito importantes que têm a ver com o absentismo e com o presentismo. O que nós percebemos por estes dados é que muitos trabalhadores continuam presentes, apesar no seu local de trabalho, mas nem sempre em boas condições físicas ou emocionais. E, portanto, isto revela aqui alguma preocupação.
No que diz respeito ao género, depois nós conseguimos, enfim, desconstruir estes valores. Como vos disse no início, isto é um apanhado do estudo que nós fizemos, portanto, nós podemos ainda desconstruir muito mais através de dados estatísticos que temos sobre os vários valores que fomos analisando. E é curioso aqui olhar para as questões de género. Penso que as senhoras que estão aqui presentes neste seminário não se admiram com estes valores mais baixos sentidos por parte das mulheres, que têm ligados à gestão do stress, ao bem-estar, comportamentos de saúde, e também perceber que nos cargos de gestão sem cargos de gestão, nós temos valores mais baixos relacionados com todas aquelas dimensões que nós sentimos, e com cargos de gestão, o valor mais baixo tem a ver com a questão da solidão. Ora bem, no que diz respeito ao assédio, nós também percebemos que colaboradores com histórico de assédio têm dimensões, têm valores muito mais baixos ligados à questão da felicidade, obviamente, do bem-estar, da própria extensão à comunidade, do ambiente psicossocial, do envolvimento profissional dentro da organização, do compromisso com a liderança e da ética e valores com a sua organização. E, obviamente, sem histórico assédio, tem a ver com valores ligados à saúde mental e à solidão. No que diz respeito à felicidade, também é perceptível que pessoas mais infelizes, obviamente, está comprovado que é um dos indicadores que não contribui para o bem-estar nas organizações. A mesma coisa acontece com a questão da solidão, portanto, isto é tudo comprovado com base nos valores que nós recolhemos, e as questões do burnout exatamente na mesma senda, não é? Portanto, nós percebemos claramente que estas questões ligadas a tudo o que diz respeito a solidão, burnout, felicidade, impactam diretamente nas questões do bem-estar. Ora bem, relativamente às gerações, nós também conseguimos avaliar o envolvimento na geração, na Baby Boom, geração X e geração Z. É também perceptível e confirmado que quando nós estamos a falar de gerações, com a geração do Baby Boom, nós falamos de maior envolvimento profissional, bem-estar com o seu ambiente físico, demonstram comportamentos de felicidade e sentem bem-estar. Valores mais elevados na geração X dizem respeito a comportamentos de risco e gestão do stress, e na geração Z, claro, a saúde mental e a questão da solidão. Curiosamente, nas questões ligadas ao Estado Civil, nós também percebemos que o valor mais elevado no que diz respeito a colaboradores que estejam casados ou união de facto indicam um maior índice de felicidade, e solteiros mais ligados à saúde mental e à solidão. Ora bem, conclusões relativamente a este estudo, e que nos fazem pensar aqui em 5 áreas-chave que nós devemos nos preocupar. A primeira diz respeito à questão. Ups! A primeira diz respeito à questão do bem-estar, da forma como o bem-estar deve ser visto, não apenas como uma questão social, mas também como uma questão estratégica dentro das empresas. Portanto, nós percebemos por este estudo que os dados relativamente às dimensões organizacionais são dados que são positivos, mas sempre que nós falamos em dados relacionados com bem-estar, os resultados diminuem. Portanto, isto é algo que nos preocupa dentro das organizações. Depois temos também profissionais envolvidos, nós percebemos por este estudo que estão envolvidos e comprometidos, mas simultaneamente estão claramente expostos
à exaustão, à solidão, à infelicidade e assédio. E este é talvez um dos dados mais importantes deste estudo. E, por favor, tomem em consideração aqueles dados relacionados com o presentismo. Apesar de existir exaustão, solidão, infelicidade, assédio, os trabalhadores continuam a estar no seu local de trabalho. Depois, isto também revela que existe engagement, ou seja, existe uma relação com as organizações, mas existem claramente sinais de desgaste. Não sei o que é que aconteceu aqui. Ok. Uh, por outro lado, também devemos considerar que a importância da liderança e o seu impacto junto dos colaboradores. Obviamente que nós percebemos que existe uma presença interessante no que diz respeito às questões da liderança, mas também devemos considerar que a liderança tem aqui um papel fundamental no que diz respeito à comunicação e à justiça organizacional. E, portanto, não basta coordenar, mas também garantir eficiência. Por último, os recursos para a saúde são talvez aqueles, e os grupos vulneráveis são talvez as áreas onde se deve intervir com maior eficácia e mais rapidamente. Nós percebemos claramente que estamos perante grupos de risco, percebemos relativamente às mulheres, à geração Z, a trabalhadores com contratos menos sólidos e com pessoas com piores indicadores biopsicossociais. Um, os resultados, isto para terminar, os resultados dão a parecer que não basta ter uma política geral de bem-estar, é preciso claramente identificar os grupos de intervenção, atuar sobre os grupos de intervenção e criar condições para as próprias organizações aplicarem e monitorizarem os processos de bem-estar que nós vimos aqui junto dos seus colaboradores. Penso que, de uma forma sintética, apresentei o nosso estudo que obviamente, e só agora também só para vos dizer, nós começámos dentro da área do turismo, começámos pela área da hotelaria, porque pensámos que seria aquela que teria um maior acesso e um maior número de respostas, e agora vamos dar início a aplicar o estudo nas áreas ligadas às agências de viagem e operadores turísticos, na área dos eventos, na área dos guias turísticos e, portanto, vamos dar continuidade para depois criarmos uma plataforma intersectorial para descortinarmos estes resultados e podermos atuar e, quem sabe, contribuirmos para as políticas públicas do nosso país. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias, Mafalda, Eu, por la eu queria presentación. só aqui ver se consigo interromper o compartilhamento. Ok. Ok. Muito obrigada. Perfecto. Abrimos a ver quién tiene algún comentario, alguna pregunta para Mafalda, alguna reflexión, si alguno quiere participar. Em, bueno, muy interesante la presentación, Mafalda. Me parece que hoy en día tiene mucho valor el simple hecho de hacer un laboratorio que compile esta información. Hablo despacio, cualquier cosa me avisás, Sim, si sim, no me perfeito. entendés. Y hacer como un seguimiento de estos indicadores, ¿sí? Esto me parece de suma importancia en el mercado laboral en general y en particular en el sector turístico, que en materia de empleo es un sector bastante vapuleado en algunos aspectos. Y respecto de eso, me pareció muy interesante lo que decías en las conclusiones respecto al rol del presentismo. Eh, Ay, creo que lo copio.
respecto del presentismo de la salud mental y del compromiso de los trabajadores, que es algo que se vio sobre todo luego de la pandemia en los trabajadores del mercado formal, del mercado laboral formal en general, pero es interesante volverlo a observar en el sector turístico, que siempre como que es un sector en cuanto a empleo bastante, si se quiere, conformista, donde los trabajadores, como son trabajadores que suelen ser de calificación media o baja, no suelen tener estos aspectos en consideración. Y es bueno observar que estos factores surgen relevantes, ¿sí? Para los trabajadores del sector hotelero en este caso. Bueno, un poco también, no es una pregunta, es una reflexión más que nada bueno, de evaluar, yo no conozco el caso de Portugal, de si esto es un cambio que pudo haberse dado luego de la pandemia o es una característica más intrínseca del sector turístico, pero me pareció muy interesante esa conclusión respecto a esos tópicos y verlos reflejados en el sector turístico me pareció súper interesante. Martín, perdón, y voy a tentar hablar en portuñol, ¿sí? Los retos del sector han empezado después del COVID, claramente, ¿sí? Nosotros tenemos aquí teníamos una actividad próspera, sí, con muchos trabajadores, con muchos colaboradores, pero hay reducido la intención de trabajar en turismo, ¿sí? Entonces es muy preocupante porque no lo tenemos mano de obra especializada. Entonces es muy difícil para nosotros porque no podemos hacer nada si sabemos las tendencias de turismo. ¿Cómo vamos a hacer? Porque no tenemos especialización, ¿sí? Claro. Entonces es muy difícil ahora para los otros. No sé cómo es la situación en Uruguay, pero pienso que es importante compartir la experiencia que tienes en turismo. Oh, sin duda, sí. No sé si alguno quiere agregar algo más. ¿Jugó Hola, o Mafalda, Liliana? muy interesante la presentación. Gracias. La verdad que es súper interesante la iniciativa esta del laboratorio, ¿no? O sea, que tiene un vínculo con el medio, digamos, ¿no? Ujú. Desde la academia. Yo no me quedé pensando por qué, a qué se debe la baja tasa de sindicalización y cómo es con respecto a otros sectores, porque acá en Uruguay también tenemos una tasa de adherencia sindical bastante, mucho más baja que en otros sectores, digamos, ¿no? Este, mm, y eso sí, o sea, ¿cómo lo ven ustedes desde la práctica, desde el laboratorio? Si lo ven como una debilidad, o sea, ¿en qué podría, si sería mejor que fuera más alta la tasa y en qué podría impactar, digamos, esto porque me parece que ahí hay un tema como de información, digamos, ¿no? Como el trabajador del turismo es un trabajador muy rotativo y a veces lo que yo creo que falta es como información, es un problema bien de informacional, digamos. Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes eso? Liliana, eu ia dizer exatamente isso. O trabalhador da atividade turística é um trabalhador, apesar dos números que nós vimos aqui, dos respondentes, que muitos têm contrato, a grande maioria são trabalhadores precários. E essa questão leva a que não haja a sindicalização que deveria haver, exatamente por isso. Então, os Claro, próprios, este é o lado dos trabalhadores, não é? Nós percebemos que, devido exatamente àquilo que acabou de dizer, à rotatividade, à própria insegurança, eles não reconhecem, eles não veem interesse em sindicalizar-se. Esta é a primeira questão. Do ponto de vista dos sindicatos, os sindicatos, nós também reconhecemos que o papel dos sindicatos
em Portugal tem que melhorar, tem que avançar, tem Claro, que se reestruturar. Ou seja, a mensagem que transmite aos trabalhadores não é uma mensagem atualizada, dinâmica, que se compadece com o trabalho atualmente, do século constructivo, XXI, digamos. construtivo. E, portanto, há aqui estes dois lados em que um não reconhece e não vê necessidade, e os outros também não conseguem dialogar, portanto, não conseguem sensibilizar para esta necessidade. Bom Claro. dia, Bom dia. bom dia, bom dia, por favor. Mafalda, eu gostaria apenas de uma informação complementar, que é mais uma curiosidade, porque no Brasil nós não temos, as opções de contratação são bem diferentes, bem restritas. Você usou aí um termo que eu não consegui entender bem, contrato sem, acho que você disse contrato sem termo, algo Em termo. assim. É, Sim, é um, co- você é um, poderia explicar melhor em que consiste, por gentileza? então, nós temos duas figuras, para ser muito rápida na resposta, nós temos contrato com termo e sem termo. Sem termo é um contrato que é a prazo, ou seja, é um contrato que não tem vínculo com a entidade laboral. Desculpa, é o contrário, não é? Pera, desculpa. O contrato com termo é um contrato que vai terminar e não tem vínculo com a organização. E o contrário, o contrato sem termo, é porque não tem finitude. Ah, sim, sim, sim. O contrato Ok? a termo, Desculpa, ele tem um desculpa. prazo para terminar, é isso? Sim, sim, exatamente. Pode ser feito por, por safra, por temporada, por... Exatamente. E é o Ah, que muito bem. acontece devido eu não sei o seu nome, Edgar, Edar, Edgar, Edar, eu não sei se viu logo no início, portanto, isto tem a ver com as questões da sazonalidade e com a precariedade que existe na atividade turística, não é? Todo o trabalho é sazonal, muito, muito. Grande parte do nosso país, nós temos já regiões que se assumem como destinos turísticos, nomeadamente Lisboa, Porto, e Madeira, Ilha, Funchal. sim. Tudo o resto é considerado como trabalho sazonal. Uhum. Por exemplo, na região do Algarve, que é talvez a região que vocês mais ouvem falar, a região turística em Portugal, no sul de Portugal, é uma região claramente sazonal. Portanto, os empregados, os colaboradores, são contratados sazonalmente. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. E uma última questão. A legislação em Portugal permite diversos tempos para esse termo ou depende de cada caso, como é? Depende de vários casos, sim. Tem vários enquadramentos. Eu não sou de direito, portanto não lhe consigo trazer essa realidade, mas se quiser eu posso lhe enviar por mail esse tipo de contratação. Mas não sei, não Não, sei não há de cor. necessidade. Não, é apenas É só uma uma curiosidade. curiosidade. Ok, Muito obrigada. obrigado. Obrigada. Hugo, Hola Martín, hola, muy buena la presentación. Mi pregunta es más general, en sentido de si hay una política de Portugal para retener recursos. O sea, Portugal también tiene mucha movilidad para otras partes de Europa. ¿Y cómo está con el tema migratorio para tener gente para el sector hotelería, gastronomía y turismo? No sé, una pregunta más general, si hay alguna forma o quién está cubriendo esos puestos hoy en día. Ok. ¿Cuál es la visión también de eso? Si hay una política general, porque yo sé que en Europa, caso europeo es que Portugal, mucha gente va a Europa, Alemania, Francia, Suiza, y eso repercute en la fuerza laboral. Claro, Hugo, Eso. claro, é isso mesmo. E principalmente no turismo. Aliás, os dados relativamente ao nível de ensino na área do turismo está clara, não é? Portanto, nós temos muito mais alunos, muito mais profissionais sem ensino superior do que com ensino superior. E, portanto, isto faz da própria atividade uma atividade
como o Hugo diz, e é verdade, mais fraca, não é? Mão de obra mais fraca. Existem, Portugal depara-se exatamente com este problema, portanto, isto é perceptível pelas políticas, pelo quem gera a atividade, e as políticas públicas estão a orientar para a sensibilização junto das organizações. Sabe, obviamente, que aqui em Portugal e como maioritariamente no resto do mundo, o turismo é feito de iniciativa privada e, portanto, há uma sensibilização junto da iniciativa privada para aumentar os salários. Há claramente, e nota-se, temos que ser verdadeiros, há claramente uma tentativa por parte das cadeias hoteleiras em aumentar, não só nas cadeias hoteleiras, mas também nas agências de viagem, eventos, etc., em aumentarem o salário e também políticas ligadas à formação. Ok? Portanto, formação ao longo da vida. Possibilitar a estes trabalhadores, a estes colaboradores, o aumento da sua formação, até para haver retenção de talento. As organizações têm consciência que é muito mais caro não reter talento do que reter talento. Portanto, existem estas iniciativas, já começam a existir iniciativas para que isso aconteça. O bem-estar vem exatamente nessas políticas. Pode ser um elemento que ajuda exatamente à retenção de talento dentro das organizações. Obrigado. Obrigada. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Se não há mais perguntas, eu gostava só também de fazer aqui, deixar um desafio, porque é por isso que nós, nas universidades, temos tanto gosto em trabalhar internacionalmente, não é? Estes momentos servem exatamente para isso, está a ver? Estou aqui a falar, não sei se o EDAR está no Brasil, se não, mas estou a falar com o Brasil. Exato. E estou a falar com o Uruguai e com outros países da América Latina. E aquilo que me salta aqui à ideia é que eu fui ver o vosso site, da vossa rede, e vocês têm lá uma linha de investigação muito interessante, que é comportamento organizacional em empresas de turismo, características, condições de trabalho, satisfação no trabalho, certo? E, portanto, eu gostava de deixar aqui um desafio. Se existe vontade, da vossa parte em podermos fazer um estudo comparativo entre vários países da América Latina, e com um comparativo com Portugal também, relativamente à aplicação deste instrumento do ITS. Perfecto, sí, sí, suena muy interesante. Nosotros hace algunos años, no me acuerdo ahora, 2019 fue, Liliana, 2019 hicimos una encuesta con el objetivo de medir la satisfacción y el compromiso organizacional y las intenciones de abandono de la fuerza laboral en el sector turístico, donde ahí compilamos información sobre los trabajadores de hotelería y los trabajadores de restaurantes. Y bueno, así que a partir de eso sí es que se gesta toda esa línea vinculada al compromiso organizacional. Y sí, sin duda que sería muy interesante generar como esa red a través de los estudios comparativos. Creo que lo que tú presentaste hoy está muy en línea con lo que Preguntarle alguna gente del grupo ha trabajado. lo de los clústeres, si no han avanzado, Ah. eso te digo. Si no han No, avanzado en... una de las Liliana cosas que Novi. nosotros hemos trabajado con esa información de esa encuesta es tratando de caracterizar a los trabajadores, ¿sí? Tratando de hacer agrupamientos tanto de trabajadores como de las dimensiones que se medían a través de esa encuesta con técnicas de análisis de agrupamientos, por ejemplo, tratando de meter como un enfoque más cuantitativo, que no salga mucho de lo exploratorio, pero que dejar que los datos se combinen de otra manera de forma tal de poder obtener grupos de trabajadores, ¿sí? Que sean homogéneos y respondan a características similares, para poder tener como perfiles de trabajadores Más satisfecho, menos más satisfecho. exacto. Ok, ok. No Este, solo,
não só isto, não apenas isto, Mafalda. Bom, para curiosidade da Mafalda, eu estou no Brasil, sim, mas estou muito próximo à fronteira do Uruguai. Eu estou mais próximo de Montevidéu do que de Porto Alegre, que é a cidade, que é a capital mais ao sul. Ah, bom, mas não, mas isto é secundário. Como eu sou um validador de escala, sou um pesquisador quantitativo, quando você apresentou a escala, a primeira coisa que chamou a minha atenção é se a escala já foi validada estatisticamente. Se já se Uhum, pode trabalhar com a invariância, por exemplo, invariância métrica entre Portugal e Uruguai, que seria uhum, maravilhoso se a gente pudesse fazer isso, porque como nós temos diferenças de valores, valores sociais, valores organizacionais, cada país tem a sua cultura e a sua história, tem a sua história e a sua cultura, obviamente. Então, um trabalho que seria muito interessante, além de comparar, como disse a Liliana, comparar a satisfação, a realidade dos trabalhadores de cada lugar, de cada mercado, vamos dizer assim, seria validar a escala nos múltiplos contextos, para ver se ela se aplica indistintamente, por exemplo, a países de cultura latina, de cultura lusitana, né? No caso, uhum. Portugal e Brasil, a gente tem centenas de comparações, a gente está sempre fazendo esse tipo de comparações, né? Mas incluir o Uruguai, que é um país também relativamente pequeno como Portugal, né? E que também tem no turismo uma importante fonte de receitas e tem parte bastante especializada. O Uruguai hoje tem um turismo bastante especializado em algumas áreas. Seria maravilhoso. Seria Uhum. maravilhoso. Se, as, se, a, se o seu grupo conseguisse uma aproximação aqui com o grupo do Uruguai, eu já estou aposentado, estou jubilado aqui e tal, estou mais, digamos assim, como para manter a cabeça ocupada. Mas os colegas de Montevidéu e de Punta del Este certamente terão interesse nessa tua escala. Ok, boa. Sin duda nos Eu, podemos poner en contacto, Mafalda, contigo y con Edar también, con todos aquellos que estén interesados en trabajar en esto, podemos, sí, sí, nos podemos poner en contacto. Es una línea de investigación de nuestro grupo de investigación que sigue vigente y sigue activa. Así que ok. sí, no hay problema. Ok, eu mandei um mail para vocês, para essa linha, aliás, mandei para a Verónica, manifestando o Sí, meu interesse para podermos trabalhar em conjunto nesse sentido. E assim que vocês me responderem, eu posso vos mandar a escala, e podemos começar a trabalhar. perfecto. Bueno, muchas gracias, Mafalda, obrigado, Obrigada. por la presentación. Y si ninguno tiene ningún comentario más, dejamos por acá y nos vemos el miércoles que viene. Mafalda, estás invitada a los ciclos de seminarios que hacemos todos los miércoles a esta hora. Este, Así que si te interesa, te podemos enviar la difusión Sim. y podés participar cuando quieras. Ok, obrigada. Bueno, muchas Muito gracias a todos obrigada. y nos vemos el miércoles que viene. Obrigada. Mu- Adeus. Muchas gracias, Mafalda, Gracias. súper Adeus. interesante. Muito Chao. obrigada. Gracias. Obrigada. Muy linda esta línea y me encantó lo del observatorio, no, no sabía que había algo así. Liliana, vamos trabalhar. Vamos começar a trabalhar. Temos tudo aqui para. Sí, claro que sí, Ok, Se, conto com ti- se vocês. tiver claro que espaço sí. para tiver espaço para parceria, me invitem. Estou Ok, acá, listo para trabalhar. Claro, claro. claro, Edar. Un saludo, gracias. Obrigada. Un Adeus. saludo, Até a adiós. próxima. Obrigada.